Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações. Na faixa etária de 20 a 29 anos, o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de casos confirmados de homens. Na faixa etária de 30 a 39 anos, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos. Terceira, em termos percentuais, na faixa etária acima dos 80 anos, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, se comparado com a faixa etária de 70 a 79 anos, quais são as corretas. Então aqui tem as perguntas, né? Logicamente que eu não tenho o gráfico ainda, o gráfico ele não coube aí na lâmina, então agora eu tenho aí uma outra lâmina somente com gráfico, e aí a partir desse gráfico vou analisar a alternativa, ou vou analisar afirmação por afirmação. Então eu vou colocar em cada tela o gráfico e uma das afirmações para fazer a análise. Então aqui eu tenho o gráfico com a primeira afirmação, que diz: na faixa etária de 20 a 29 anos, o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de casos confirmados de homens. Então nota que nessa afirmação 1, só interessa para mim a faixa etária de 20 a 29 anos. Então, está aqui, ó, 20 a 29. Então, é isso aqui, ó, que interessa. Então, a faixa etária é 20 a 29. E aí, então, está fazendo uma comparação percentual entre mulheres e homens. Então, pensar aqui, ó, mulheres nessa faixa, lembra que mulher aqui, ó, feminino, é mais claro, enquanto que a legenda para masculino é mais escuro. Então eu tenho aqui, ó, nessa faixa 20 a 29, por uma estimativa de observação gráfica, mais ou menos, olha só, isso aqui vem, ó, até aqui. Então eu tenho bem no meio aqui 15 mil, aliás, 150 mil, e aqui está mais ou menos um pouquinho antes do meio, vou colocar que seja 120 mil mais ou menos, aliás, aqui seria 150, então aí 143, 142, né? Aqui é 150, um pouco menos, 143, 144 mil. Então, vou colocar aqui dentro dessa lógica aí de observação. Então aqui está mais da metade, 145, acho que ficou adequado. Então isso aqui, ó, visualmente, né, mais ou menos 145 mil. Muito bem, e os homens? Os homens, nessa faixa 20 a 29, ó, está aqui, ó. Aí tem aí 120, bem no meio, 130 mil. Então aqui vai me dar 130, 126, por aí, 127. E aí, então, agora eu vou fazer a previsão. Olha só. Diz que o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior. Então, vou fazer primeiro o cálculo das mulheres em relação aos homens, quanto que está ultrapassando em termos absolutos. 147, 145. 145 mil, 127 mil. Dá 8, aqui cedeu 3, 3 menos 2, 1, ele cedeu 18 mil. Então esse 18 mil aqui, ó, é a diferença. Então eu quero saber quanto que esse 18 mil representa percentualmente, é o meu X, em relação a o número de confirmados de homens,
Pergunta, o número de casos confirmados de mulheres é 30% maior do que o número de confirmados de homens. Então, vou pegar aqui o número de confirmados de homens, que é 127 mil. Então, isso vai ser minha referência, vai ser 100%. Isola o x, quem cruza com o x fica dividindo, que é o 127 mil. E o outro cruzamento, 18 mil vezes o 100. Cancelamento aqui, ó, 3 zeros, 3 zeros. Aí eu tenho 18 vezes 100, 1.800. Divide por 127. $18 não dá, 180 por 27 dá uma vez, já não vai funcionar, né? Porque está dizendo que é cerca de 30% a mais. Eu já começa por 1 aqui, ó, não vai dar nem 20%. 1 vezes 127, 127. 10 menos 7, 3. Aqui cedeu. 7 menos 2, 5. Zerou 53. Baixa um zero. 530 por 127 dá 3, dá 4. 5 vai passar da 4. 480, 28, vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Me vai 2. 4 vezes 2, 8. 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5. 508. Isso aqui vai me dar 10, 2. Aqui você deu 2. Vai me dar 14, alguma coisa. Nem importa o resto, né? Eu já sei que isso vai me dar, então, 14, alguma coisa por cento. Está dizendo que é cerca de 30%. Não, não é cerca, está bem longe, né? 14, alguma coisa por cento, está bem longe de 30%. Logo, eu tenho aí falso. Então, a primeira, ela é falsa. Vou analisar a segunda. Então, agora eu tenho aí a segunda em relação ao gráfico. Na faixa etária de 30 a 39 anos, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos. Então, nota que agora só fala sobre mulheres aqui. Mulheres na faixa de 30 a 39 e mulheres na faixa de 60 a 69. Então, vou fazer isso aqui primeiro. 30, 39, mulheres. 30, 39, está aqui, ó. Número de mulheres, eu tenho aqui, olha só, por aqui, ó, bem mais ou menos no meio, né? Ó, 160, 170 mil. E outra faixa é 60, 69. Também mulheres. (60, 69). Vou colocar aqui uma outra cor no gráfico. Aqui, 60, 69, mulheres está aqui, ó. Se fosse bem no meio, seria 70 mil, meio do meio, 75 mil, mais ou menos. Então, aqui eu tenho 75 mil. Está dizendo que o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% na faixa etária de 30 a 39. Está dizendo que o número de confirmados de mulheres na faixa 30 a 39, ou seja, 170 mil, corresponde a menos de 100% do número de casos de 60 a 69 anos. O que é o 100%? 100% é isso aqui, né? É o todo. 100% da faixa de 60 a 69 anos. Então, está dizendo que 170 mil é menos que 75 mil, o que não é verdade. 170 mil é mais, né? Não é menos que 100% da outra faixa, é mais do que 100% da outra faixa. Então, essa aqui também é falsa.
Então, as duas primeiras foram falsas. Vamos analisar aqui as possibilidades. Olha só. As duas primeiras foram falsas. Então, eu já tenho assim, ó. Isso aqui, ó, falso. Isso aqui, falso. Então, apenas 1 não pode. Apenas 2 não pode. Apenas 3 pode? Pode. Apenas 1 e 2 não pode. 1, 2, 3 não pode. Já sei que é a letra C. Então, nota que eu nem preciso aí fazer a análise da terceira. Já sei que ela será verdadeira. Mas aí eu vou fazer igual. Em termos percentuais, na faixa etária acima de 80 anos, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens se comparado com a faixa de 70 a 79. Bom, então aqui, ó, faixa etária acima de 80 anos. Acima de 80. Vamos pensar aqui mulheres e homens. Mulheres acima de 80. Deixa eu botar essa faixa aqui, ó. Acima de 80 tá aqui, ó. Mulheres tá em 20 mil, né? Olha aqui, ó. Segue 20 mil. Então, mulheres, 20 mil. Mais ou menos, até um pouquinho mais parece ali, né? Mas eu vou colocar 20 mil. E homens. Homens eu tenho ali, nessa mesma faixa acima de 80, se eu analiso ali onde que está a linha do homem, olha só aqui, ó. Homem, vem para cá. Um pouquinho acima da metade, né? Então, de 0 a 20 aqui seria 10. 10 a metade, vou colocar que seja 12. 12 mil, 11 mil, 12 mil por aí. Então, isso é de lá no acima de 80. Vou apagar essa linha aqui para não ficar poluído o gráfico. Eu vou colocar aqui minha constatação, 12 mil. Ok. Agora, outra faixa é de 70 a 79. É a faixa vizinha ali, né? Essa aqui, ó. 70 a 79. Então, vou colocar 70 a 79. Mulheres e homens. Mulheres 70 a 79, olha só, vem aqui, ó, próximo aos 40 mil, bem no meio é 30, seria 30, 35, 36, 37, por aí, mais ou menos, né? Vou aproximar aqui 37. 37, 38. E os homens, não vou tirar isso aqui, essa marcação. E os homens nessa faixa 70 e 79, a parte escura, um pouquinho mais da metade, né, 30 mil, seria 32 mil, mais ou menos, né, um pouquinho mais da metade, 31, 32 mil. Bom, então ele está perguntando assim, ó, em termos percentuais, ó, porcentagem. Então, em termos percentuais, na faixa etária de 80 anos, o número de mulheres é maior que o número de homens. Bom, então vou pensar assim, ó, mulheres, tá? Porcentagem de mulheres. Porcentagem de mulheres. Como que eu encontro? Eu pego a quantidade de mulheres, 20 mil, isso é uma regra para porcentagem. Eu pego 20 mil
relaciono ao total, 20 mil com 12 mil, 32 mil, e multiplico por 100. Então, assim que eu encontro a porcentagem de mulheres. Uma regra. É o que eu tenho em relação ao total vezes 100, dá direto a porcentagem. Eu tenho 20 mulheres, 20 mil mulheres, em relação a 32 mil, que é o total, 20 mil mais 12 mil, vezes 100. E aí é só fazer isso. Corta aqui 3 zeros. Aí eu tenho 20 vezes 100, 2.000 por 32. Aqui dá para cortar também, né? Dá para simplificar aqui por 4. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 4. Aliás, aqui vai dar 8. Eu tenho 5 oitavos vezes 100. 5 oitavos, fazer rapidinho aqui, 5 oitavos. 5 divide por 8. 50, 0,6. 6 vezes 8, 48. Baixa 2, 20. 20 dá 2, 0,62. Mais ou menos aqui, mais ou menos, mulheres, 62%. Então, homens, porcentagem de homens é 38%. Para completar o 100. Então, isso foi acima de 80. Em 79, faço a mesma coisa. Vou pegar mulheres, porcentagem de mulheres. Eu pego o número de mulheres, 37 mil. Faço em relação ao total. 37 com 32 dá 69. Vezes o 100. Então, o número de mulheres em relação ao total, soma as duas. E multiplica por 100. Cancela aqui, ó, 3 zeros, cancela aqui 3 zeros. 37 é primo, né? Não vai dar para dividir. Então, aqui eu vou ter um pouco mais de trabalho. Não vai ter aquela simplificação anterior. 37 vezes 100 dá 3.700. Divide por 69. Eu vou fazer esse cálculo aqui. Não dá 370 por 69, isso aqui é quase 70, 28 dá 4, 5 vai passar. Não, 5 dá, né? 5 dá. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 9, 45, me vai 4. 5 vezes 6, 30, 34. Fechou. Aqui vai dar 5, cedeu. 6 menos 4, 2, 25. Se eu quero continuar, baixo o 0, 250. Aqui vai dar 4, não vai dar 4 vezes 7, 28. Vai dar 3. 53. Então isso vai dar 53% mais ou menos. Mulheres. 53% de mulheres. Aí a porcentagem de homens, 47%. Para fechar o 100%. Bom, agora eu volto para a pergunta. Diz ali, em termos percentuais, na faixa etária acima dos 80, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, se comparado com a faixa de 70 a 69. Bom, realmente, né? Porque aqui, ó, acima de 80, eu tenho 62% de mulheres. E entre 70 e 79, eu tenho só 53% de mulheres. Então, na faixa acima de 80 anos, a percentagem de mulheres é maior entre os números de casos confirmados do que homens, se comparado em relação a 70 a 79. Então, essa terceira aqui, ela é verdadeira. É a única verdadeira. Deixa eu voltar lá agora para o início. Então, eu fiquei com falsa, falsa, aqui verdadeira. A única verdadeira, alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço.
Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.